Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que Deus ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida nesta noite. Nesse decorrer desse mês, Deus está despertando a igreja para um grande avivamento. Deus está despertando homens, mulheres, jovens e adolescentes para um grande avivamento. E o Senhor, Ele quer usar a tua vida. O Senhor, Ele quer impactar a tua vida. O Senhor, Ele quer despertar em você um desejo grande pela presença dEle. Uma sede incontrolável de buscar a presença do Senhor. E como nós, líderes, nós pastores, já falamos desde o decorrer do mês, que não possamos nos limitar somente ao mês de junho ou somente à conferência Pentecostes, mas nós possamos colocar essa prática diariamente em nossa vida. Que nós possamos sim buscar ao Senhor. E o tema desse mês, Pentecostes, poder para testemunhar. E eu quero te perguntar nesta noite, o que tem te impedido de testemunhar? Ou seja, também, o que tem te impedido de você falar de Jesus, anunciar a palavra de Deus? Estamos numa noite de missões. Eu sei que Deus está levantando aqui líderes. Deus está levantando pessoas compromissadas com a palavra. Pessoas compromissadas em anunciar o Evangelho de Cristo. E o que tem te impedido? Até mesmo de você buscar o Espírito Santo. Você já parou para pensar sobre isso? Eu sei que no teu coração você tem desejado buscar o Senhor. No teu coração você vem para o culto e fica assim, Deus, como eu queria ser usado. Como aquele homem é usado, como aquela mulher é usado. Isso. E você se pergunta, como eu queria ser usado? Como eu queria poder ser usado por Deus para curar as pessoas, poder ser usado de Deus para trazer uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. E você fica, muitas das vezes, se limitando, achando que é incapaz. E a primeira coisa que nos impede é o medo, é a vergonha. Eu não sei se você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Mas o medo, a vergonha, a timidez, ela começa a te acompanhar desde essa época de escola. Quem é mais tímido, pode identificar o que eu estou falando. Eu, por exemplo, na escola, meu Deus, eu não gostava nem de sentar na primeira cadeira. Por quando o professor inventava vamos ler o livro tal, ainda mais história. Vamos ler o livro tal, eu faço tanto. Tomara que não me escolhe. Passa, Senhor, de mim esse cálice. Tomara que não me escolhe. E às vezes também é assim na igreja. Eu não sei, assim, os mais antigos raiz, né? O crente raiz é daquela época do ponto de pregação, da congregação. Ainda mais nós pastores, que nós viemos de uma família de pastores. E a gente ficava assim, cara, as pessoas olhavam para nós adolescentes, criança. Filho de pastor, pastor é. Não é verdade? E quando chegava na congregação, no ponto de pregação, tinha aquele costume de dar oportunidade. E a gente ficava assim, Jesus, tomara que não me escolhe, Pai. Aí vamos chamar o irmão para orar. Vamos chamar o irmão para fazer um louvor. Aí ficava, vem cá você, irmão. Vem cá você. Eu falei, tomara que não me escolhe. E quando escolhe, a perna treme, o coração sai pela boca e você fica desesperado. São coisas que te impedem de você receber algo de Deus. Na escola, nos impede de aprendermos. Nos impede de nós crescermos no conhecimento. Diante de Deus, diante da congregação, nos impede de ser usado por Deus. Quanto tempo que nós vamos ficar aceitando permanecer no banco por causa do medo, por causa da timidez? Deus, Ele quer te usar. Você sabe disso que Deus quer te usar. Quando você está na sua casa, você adora o Senhor, você até prega. Mas chega na igreja, Deus me livre. Chega no GC, não escolhe eu para orar, não me escolhe para louvar. E quando os pastores chegam de surpresa, que maravilha, hein? Quando nós vamos supervisionar o GC, nós pegamos algumas pessoas orando, e a pessoa até soa, fica até vermelho, não, Joyce? Aleluia. Então nós sabemos que muitas coisas podem acontecer e podem nos impedir de nós recebermos algo de Deus.
nos impedir de ser revestido pelo poder de Deus, nos impedir de ser batizados. E às vezes o desejo do coração é ser batizado, sim. E às vezes o que te impede é o teu vizinho. Você vai com vergonha. Não, mas pô, vou rodar ali no poder, vou falar e tal. E eu sei que no teu coração arde por isso. No teu coração arde por isso. Estudando a palavra, Deus ali me trouxe uma palavra, eu comecei a estudar sobre esse personagem, sobre Saulo. Comecei a entender um pouco da vida de Saulo. E eu orando a Deus, pedindo ao Senhor, Deus, eu preciso falar sobre poder para testemunhar. E o Espírito Santo, ele é tão tremendo, ele é tão amigão, ele é tão poderoso. Uau, ele é top. É o teu amigo, cara. É ele que te ajuda nos teus problemas. É ele que te ajuda em todas as tuas dificuldades. E nosso grande amigo, o Espírito Santo, quando você começa a separar um tempo de busca, o Espírito Santo te leva além. É verdade. E o Espírito Santo começou a me trazer a revelação desta palavra. Em Atos, capítulo 9, versículo 17 ao versículo 20. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Você pode adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Atos 9, 17. Capítulo 9, versículo 17 ao versículo 20. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, o Senhor me mostrou 3 pontos, 3 características que nós precisamos ter para poder testemunhar. 3 características para poder testemunhar, para testemunhar. 3 características para testemunhar. E nós vamos aprender sobre essas 3 características nessa noite. E lendo o livro de Atos, eu comecei a observar a história de Saulo. E a Bíblia fala que Saulo era um homem que ele perseguia os cristãos. Ele perseguia. E eu comecei a imaginar, como é que esse cara era? Para perseguir. E a Bíblia fala, na linguagem mais atualizada, que ele entrava nas casas, arrombava as portas, pegava homens e mulheres, levavam à força, acorrentavam, levavam presos para Jerusalém. Isso que ele fazia. Cara, eu fiquei me imaginando, esse cara deve ser, sei lá, uma montanha, esse cara deve ser fisiculturista, esse cara deve malhar, sei lá, o cara entrar na casa dos outros, invadir a força. Um monte de pessoas ali reunidas, seguidores de Jesus, discípulos. Falei, se o cara deve ser uma máquina de guerra, sei lá, um lutador de MMA, sei lá, fico imaginando, E cara, se for parar para pesquisar sobre as características de Saulo, a sua forma física, eu fico assim, cara, não é possível. Não é possível. Primeiro, ele era baixo, magro, sua fisionomia era moreno, de olhos escuros. Cara, imagina. E o cara, ele entrava na casa. 3 características que ele tinha ali. Saulo, mas com propósito errado. Mas as características dele, quando ele se converteu, ele impactou uma geração. E a história começa a contar lá no livro de Atos, capítulo 8, após a morte de Estevão. E a morte de Estevão ali foi poder parar e calar a igreja. Impedir os atos dos apóstolos. Impedir que eles anunciavam de Cristo. E nós falamos no decorrer do mês
Quando Jesus falou com os seus discípulos, aguardem em Jerusalém, vou enviar um Consolador. Ele vai vir, ele vai ajudar vocês. Ele vai encher vocês, ele vai dar poder a vocês. E aqueles homens ali, eles estavam ali. Eram homens que tinham medo, eram homens que se sentiram incapazes, eram homens que poderiam olhar para si mesmos e achavam improváveis. Mas aqueles homens, eles estavam reunidos, eles adoravam a Deus. Eles estavam ali buscando, que tinha certeza no coração deles, a vinda do Espírito Santo, sobre o Consolador, sobre a vida daqueles homens. E aqueles homens, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas. E ali o Espírito Santo foi dando ousadia, foi dando coragem, foi dando poder para aqueles homens. E Pedro, ele saiu daquele lugar, ele começou a falar de Jesus. Ele começou ali a ser cheio de coragem, ser ousado. E isso aí começou o evangelho ser pregado, o evangelho ser anunciado sobre todos os lugares, sobre Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Aqueles homens começaram a se levantar para pregar a palavra de Deus. Aqueles homens foram motivados e encorajados a anunciar a palavra de Jesus, a falar os milagres de Jesus, a falar sobre as curas que Jesus ele fez e o poder que Jesus ele usava a eles para fazer aqueles milagres. E eles ali, eles queriam calar o povo, que estava crescendo, o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam crendo em Jesus, as pessoas estavam aceitando a palavra, e os sacerdotes ali, eles não aceitavam isso, eles queriam calar aquele povo. E se levantou Saulo, e quando Estevão foi apedrejado, agora vamos calar aquele povo se dispersou, mas eles não paravam de anunciar. E se você ler o capítulo 8, vai falar de Filipe, que Filipe ele começou a falar de Jesus, a falar do amor de Cristo, a falar sobre o plano de salvação, a falar dos milagres, e através da vida dele os milagres aconteciam, porque ele falava no nome de Jesus. Através do nome de Jesus, Filipe ele pregava, ele orava pelas pessoas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, havia libertação. E Saulo ali, ele não precisa acabar com isso. Até onde ele estava, ele podia dominar ali. Mas ele não se conformou com isso. Ele pediu ao sacerdote uma carta. Me deu uma carta. Você que está um povo lá em Damasco. Há um povo lá em Damasco que está falando desse Jesus aí. Temos que parar. Temos que parar esse povo de falar de Jesus. O sacerdote fez a carta e ele foi. Cara, mas o Jesus ele é tão grande e tão poderoso, meu querido. Cara, e quando ele escolhe a pessoa, não há nada que pode impedir dessa pessoa ser usada por Deus. Jesus aparece para Saulo no meio do caminho. Ele não viu, mas ele ouviu Jesus falar com ele: Saulo, por que me persegues? O homem que era improvável, o homem que era perseguidor, o homem que toda a sua força ele queria perseguir a igreja. E Jesus ali, quando fala com Saulo, cega ele. Que me persegues? E dá uma ordem: você vai até Damasco. Você vai ficar em tal lugar, nessa casa. Você vai esperar que eu vou enviar uma pessoa até lá. Vou resumir um pouco a história. Eu quero focar mais um pouco sobre as características. E, cara, as características de Saulo. Ele é um cara ousado. É um cara original, segunda característica. E o terceiro, é um cara que tinha força de vontade. Cara, no mundo nós somos assim, você sabia? No mundo nós somos ousados. Antes de conhecer Jesus, somos cheios de coragem, queremos fazer acontecer. Somos original, não copiamos o outro. Temos a nossa identidade. E temos força de vontade. Quer ver onde nós temos força de vontade? Você pode estar com as maiores dores no teu corpo. Você não falta de trabalho. Você vai se arrastando. Porque você está atrás da recompensa no final do mês. E para vir ao culto? E adoramos um Deus vivo. Não é verdade? Declaramos canções. Falamos que amamos Jesus. Mas se nós colocarmos na prática, temos amado mais o patrão do que Jesus.
Porque nossa força de vontade para poder ter o nosso pagamento, nós enfrentamos toda a tempestade, enfrentamos todas as adversidades para cumprir o nosso compromisso como trabalhador. E para buscar aquele que tem nos dado vida, aquele que tem curado, aquele que tem nos libertado. Uma dor de cabeça nos impede de ir à igreja. Uma dor no calcanhar nos impede de buscar a Deus. As notícias ruins nos impedem e falamos que amamos Jesus. Saulo tinha 3 características com propósito errado no início. Cara, aquele homem ali era um homem estudioso, um homem que conhecia as leis. E colocou no coração dele: eu vou fazer isso, eu vou perseguir aquele povo. Cara, um cara baixo, magro. Cara, o cara arrebentava a porta, invadia a casa. O que tem te impedido você de arrebentar as portas do inferno? O que tem nos impedido nós como igreja de alcançar o perdido? O que tem nos impedido nós como igreja de ir às nações? Não podemos nos limitar mais. Cara, aquele homem não tinha medo. Imagina se chega numa casa com 20 discípulos de Jesus. Um só, arrebentando a porta. Ele poderia olhar com medo. Tá maluco, eu vou entrar aqui nada, vou tomar uma coça aqui. Não, ele ia. Ele era ousado, ele era corajoso. Ele tinha força de vontade. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas Deus escolheu. Ele falou: cara, é isso. É esse cara que eu preciso. Jesus, ele olha para você quando você era do mundo, fala assim: aí, é isso, é você que eu preciso. É você que eu preciso. Se você está aqui, o Senhor te trouxe a esse lugar. O Senhor, ele precisa de você. Amém. E o Senhor, ele olhou a tua ousadia, a tua originalidade. Agora consegui falar bonito, hein? Olhou a tua força de vontade lá no mundo. Falei: cara, esse homem, esta mulher nas minhas mãos, cara, vão arrebentar o inferno. Jesus olhou para Saulo: cara, é isso que eu preciso. Imagina esse cara aqui falando de mim para as pessoas. Imaginando Jesus olhando assim. Pô, imagina esse cara sendo ousado com coragem. Ele arrebentava as portas para poder perseguir as pessoas. Agora imagina ele agora entrando na cidade falando do meu amor. Imagina agora ele olhando a identidade dele e reconhecendo que eu sou pai dele. Reconhecendo que eu amo. Reconhecendo que ele depende de mim. E reconhecendo que ele precisa de mim. A força de vontade desse homem para pregar a palavra. Aleluia. São 3 características que nós precisamos ter para poder testemunhar. Para testemunhar. Estamos buscando ser revestidos com o Espírito Santo. Estamos buscando ser batizados com o Espírito Santo. Para quê? Para ir às nações. Para pregar a palavra. Para anunciar o amor de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E interessante nesse capítulo 9, que ele começa a falar que Saulo, ele foi para Damasco, ficou naquela casa esperando, e Deus chamou Ananias. Olha só, cara, tem uma missão para tu. Tu vai lá na casa, lá está um homem, eu quero que você vá lá, e ponha as mãos sobre ele, ore por ele. Mas quem é esse homem? É Saulo. Ananias: pô, Jesus, sério mesmo? Vou ter que ir lá, logo eu? Mas Saulo é o cara que está perseguindo a igreja, é o cara que está, pô. Não, mas você vai lá. Quantas vezes Deus tem te chamado para algo grande na tua vida? Deus tem te chamado você para cumprir o chamado que Ele tem para você, o teu ministério. Às vezes o Senhor tem te chamado para pregar a palavra. O Senhor tem te dado oportunidade para você crescer. A oportunidade para você se levantar, para você ser usado no GC. As oportunidades de crescimento começam no GC, querido. Você tem a oportunidade de trazer um lanche. Ah, mas é um lanche. Mas é uma oportunidade. Você está mostrando o seu compromisso, a sua generosidade. Você está honrando as pessoas que estão naquele lugar. Quando você tem a oportunidade no GC, apenas fazer uma oração para iniciar o GC. A tua oração tem trago liberdade para as pessoas. A tua oração tem curado vidas. Você pode olhar assim: poxa, mas eu não sei orar direito. Eu não sei falar direito. Eu não sei orar como a Suelen ora. Ah, eu não sei orar como o pastor João ora.
Cara, mas é do teu jeito, a sua originalidade. Deus está te dando oportunidade, meu amado. E essa oportunidade começa no GC. Quando você começa a disponibilizar para a obra de Deus, Deus começa a te colocar em lugares grandes. Eu posso dizer para você que eu mesmo, eu não imaginaria hoje estar no altar pregando a palavra. Se eu fosse olhar na minha adolescência, eu não imaginaria estar aqui em cima hoje. Porque eu era tímido, eu me limitava, mas eu permiti o Espírito Santo fazer a obra na minha vida. Se permite o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. E Deus, ele surpreende. Quando Deus, ele usa cada um de vocês. Quando você aceita a oportunidade. Eu sei que no GC de homens nós temos vivido grandes coisas. Cara, uma vez eu dei a oportunidade para um irmão para ele fazer uma dinâmica. Uau, mas que dinâmica, cara. Eu fiquei surpreendido. Não que eu não acreditava nele, eu achei que ele ia falar que não. Que você ia meio calado na dele e tal. Falei, cara, esse cara não vai aceitar não, mas vou arriscar, vou dar oportunidade a ele. Cara, ele aceitou de boa. Pô, ele me contando depois, como fiquei feliz, cara, de ver, cara, pastor, pô, eu estudei, pedi ajuda à minha esposa, e, pô, Deus foi me dando a dinâmica ali, e eu comecei a buscar a Deus, comecei a olhar na Bíblia e ver, e, cara, a dinâmica dele foi simples, mas profundo, falou diretamente. Deus quer isso, pessoas simples. Você não precisa procurar as melhores palavras para falar de Cristo. É do teu jeito, da tua identidade. E Ananias chegou naquele lugar. E a palavra diz que aquele homem, Saulo, ele estava ali 3 dias, sem comer, sem beber, sem enxergar. Primeiro, Deus precisa te cegar. Que isso, pastor? Sério? Deus precisa te cegar para você parar de olhar as tuas limitações, para você parar de olhar as tuas dificuldades, para você parar de olhar para o teu aluguel, você parar de olhar para as contas do teu cartão, você parar de olhar as tuas necessidades. Aquele homem, ele estava, Saulo, quando ele estava enxergando, ele só via os cristãos para perseguir, mas ele precisava fechar os olhos dele, os olhos carnais, e que o Espírito Santo abrisse os olhos espirituais dele, para ele ver a obra que Deus tem na vida dele, para ele ver a obra que Deus ia usar ele para fazer, para cumprir. E Saulo, ele ficou 3 dias em jejum e estava orando. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Então comece a se separar, a tirar teu momentos a sós com Deus, a ficar no teu quarto, buscar por isso, do teu jeito, no teu coração, deseje por isso, jejue por isso, feche os teus olhos carnais. E Ananias, quando chegou lá, assim, ó, o Senhor me enviou aqui e pôs as mãos sobre ele. Primeira coisa que Ananias falou com ele: seja cheios do Espírito Santo. E a palavra diz que logo a seguida, as escamas caíram dos seus olhos, como escamas caíram dos seus olhos. Ele começou a ver e ele foi batizado. E ele começou a falar que Jesus é o Filho de Deus. Ele começou a falar sobre a salvação. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: Saulo, cara, você não é um cara que perseguiu os crentes? Você é um cara que perseguia os crentes? Aqueles que são os discípulos de Jesus? Cara, sim. Mas hoje eu conheci aquele que mudou a minha história. Aleluia. Ele foi ousado, com propósito agora certo, com coragem. Imagina um homem que perseguia, que entrava nas casas, agora o propósito dele era diferente. Agora estava entrando nas cidades e falando de Jesus, enfrentando aqueles que eram companheiro dele, aqueles que andavam lado a lado com ele, perseguindo. Agora a missão dele era falar do amor de Cristo para essas pessoas. Ele foi ousado, teve coragem. Ele poderia olhar para si: pô, cara, eu persegui esses caras, agora estou do lado deles agora, eu vou ser perseguido. O que eu fiz com eles, as pessoas vão fazer comigo. Mas isso não impediu.
Seja ousado, meu querido. Seja ousado na oração. Seja ousado em falar de Jesus. Seja ousado para profetizar sobre a tua casa. Seja ousado para profetizar sobre a vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Seja ousado. Não procure imitar as pessoas. Seja original. Seja quem você é. Fale do teu jeito. Pregue do teu jeito. Adore do teu jeito. Não importa as tuas limitações. Não importa o teu grau de escolaridade. Mas Deus precisa que você esteja disponível. Tenha força de vontade. Entenda, cara, hoje pode estar chovendo, pode estar o pior dia, mas eu vou adorar o Senhor. Nem que eu vá me arrastando, mas eu vou buscar a Deus. Que eu reconheço que eu preciso dele. Uma coisa que me chamou a atenção da história de Saulo, que depois nós conhecemos ele como Paulo. Sabe por quê? Aos romanos, Saulo era conhecido como Paulo. E sabe qual é o propósito de querer ser chamado de Paulo? Para poder alcançar o gentil. Permita que o Senhor ele mude a tua identidade hoje. Seja um Paulo. Não seja mais um Saulo. Mas seja um Paulo para pregar a palavra de Deus. Para alcançar teu amigo do trabalho. Para alcançar teu amigo da faculdade. Para alcançar o teu vizinho. Para alcançar sua mãe e seu pai. O seu esposo, sua esposa. Que não são cristãos. Para alcançar aqueles que te rodeiam. Seja um Paulo. Seja um Paulo. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. São essas 3 características que o Senhor está te dando nesta noite para você poder testemunhar. São essas 3 características que o Senhor está te dando nesta noite para poder testemunhar. Feche teus olhos nesse momento. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Jesus. Eu quero dizer algo para você ainda com seus olhos fechados. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo só para você que é adulto. Falo para você que é junior. Você que é adolescente, você que é jovem. Você é homem e mulher. Se você ainda não foi batizado, ou você tem medo, hoje é noite que o Senhor vai te pegar de jeito. Hoje é noite que o Senhor quer te batizar. Se você ainda não experimentou o poder de Deus, é hoje o teu dia de você experimentar. Hoje é dia de você navegar no oceano do Espírito. Hoje é dia de você ser cheio do poder de Deus. E é muito simples. Seja você. Seja original. Seja ousado. Antes de nós orarmos por isso, eu peço ao Espírito Santo nesta noite que tire todo o medo do teu coração. Tire toda a timidez. Em nome de Jesus. Sobre a vida dos juniores, sobre a vida dos adolescentes, dos homens e das mulheres. Se você ainda não é batizado, deseje isso nesta noite. Saulo ali separou 3 dias. 3 dias ele estava numa casa. 3 dias naquela casa ele estava em jejum, estava orando. Ele estava ali esperando até que Ananias chegasse naquele lugar e colocasse as mãos sobre ele e liberasse uma palavra. Experimente ser cheio nesta noite. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na tua casa. O que o Senhor vai fazer na tua família. Ah, querido, aquele sonho que você está guardado no teu coração há muito tempo, que você acha impossível, o Senhor vai te surpreender. Até o final desse mês vamos escolher vários testemunhos. Em nome de Jesus. Se coloque de pé neste momento.